Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz nas ações da Petrobras, pessoal. Eu investi mais de R$ 10.000 nas ações da empresa e acredito muito na Petrobras no médio e longo prazo. Existe um fator aqui na empresa que pode fazer ela pagar um caminhão de dividendos e ainda proporcionar para nós um ganho expressivo de dinheiro, de patrimônio, porque a ação segue extremamente barata. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e esses novos aportes, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba que a minha posição na Petrobras já ultrapassa mais de R$ 10.000 e hoje eu tenho 438 ações aqui da empresa. Os aportes que eu venho realizando na Petrobras já faz um tempinho, tá? Quando a gente vem aqui, ó, na parte de lançamentos, perceba que eu comprei 32 ações da Petrobras a um preço médio de R$ 31,70. Aí eu comprei aqui mais ações da empresa, 49 ações a R$ 30,49, justamente acreditando que a empresa está barata. Fora também que eu fiz uma venda de Sanepar para ir comprando com mais intensidade, né, ações aqui da Petrobras. E venho aportando na empresa, acreditando para médio e longo prazo. Eu acho que as ações hoje a R$ 30 estão baratas. Eu vou explicar para vocês aí o porquê disso, tá? Antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de dividendos, crescimento, precisamos entender o que a Petrobras faz, né? Todo mundo, quando fala da Petrobras, fica aficionado, vidrado em apenas política. Ruído político, questão externa. Pessoal, esqueçam isso, tá? Foque no que realmente importa na empresa, que é o quê? É o produto que a empresa vende, tá? Esse grande retorno aqui na Petro, de 1.200%, não foi à toa, foi por conta do principal produto dela, que é o petróleo, pessoal, uma empresa de commodity. Então perceba que grande parte da receita da Petro está aqui interligada no mercado doméstico. E quando a gente vem aqui analisar por outras questões, perceba que o diesel e a gasolina e o petróleo são os principais componentes que fazem aí o carro-chefe da empresa, que compõe aqui, né, o lucro líquido da Petrobras. Então, quando a gente olha para petróleo, não podemos nos esquecer de ficar vidrados no preço do barril do petróleo, que é a commodity aqui que mede o termômetro dos resultados da Petrobras. É muito simples. Se o preço do barril subir, no caso, a Petrobras terá um resultado superior. E se o preço do barril cair, a Petrobras vai ter um resultado inferior. Mas existem pontos aqui que eu vejo pouquíssimas pessoas falando para vocês a respeito do barril de petróleo com relação à Petrobras. Para primeiro de conversa, pessoal, que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra os ciclos de flutuação do preço do barril do petróleo. Por quê, Pablo? Primeiro ponto, que a empresa tem um custo de extração médio muito baixo. Quando a gente pega aqui, ó, no próprio site de RI da empresa, lá na última página, tá? A gente percebe que hoje a Petrobras, o custo médio por extração dela está em uma faixa, pessoal, extremamente baixa, né? Aqui são os resultados do segundo tri, vamos pegar aqui do primeiro trimestre, né? No caso, eu não abri aqui, vamos abrir aqui o primeiro trimestre, a gente consegue perceber que hoje o custo médio por extração da empresa está na faixa de $28 o barril. Basta você consultar aqui, ó, indo lá na última página do site de RI do primeiro trimestre, ela colocou, né, aqui $28 por barril. Então, no caso aqui, o lifting cost, né, o custo de extração da empresa é muito baixo, pessoal. Para hoje a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril
precisaria vir para um nível extremamente baixo, o que é muito difícil disso acontecer. Por quê? Porque se o preço do barril do petróleo ou de qualquer outra commodity cair a tal ponto de inviabilizar a produção, o estoque e a exportação dessas empresas, tá? Isso geraria um choque global na economia real e a empresa pararia a produção. Consequentemente, vários países ficariam sem receber petróleo, que ocasionaria aí, né, consequentemente, uma crise irreversível. Então o mercado não é bobo, ele não vai deixar o preço da commodity se desvalorizar a tal nível. Ele vai ser obrigado a injetar liquidez para que os preços voltem ao normal. No caso, né, isso pode até acontecer do preço do barril ficar abaixo de 28 dólares, mas não vai ser por muito tempo, não vai ser algo perpétuo, vai ser pontual e o preço vai voltar a subir novamente. E detalhe, quando a Petrobras sofreu em ciclos passados, o pessoal fala ali, né, do ano de 2016, um ano muito fatídico para a Petrobras. Detalhe que o preço da commodity chegou aqui, ó, na região abaixo dos 40 dólares, mas aí é que mora o pulo do gato. Naquela época, a dívida da Petrobras era muito superior, por isso que a Petrobras que a gente tem hoje não é a mesma Petrobras que a gente tem lá no passado. O nível de segurança na empresa cresceu muito, primeiro com a redução da sua dívida líquida, a alavancagem. Hoje a dívida líquida está em 1,8 vezes. Fora também, pessoal, a questão do custo médio por extração. Naquela época, o custo médio por extração por barreira era de 50 acima de 60 dólares, por isso que a empresa teve prejuízo. Hoje não, está abaixo de 28. Para ela ter prejuízo hoje é muito mais difícil. E mesmo que esse cenário viesse a ocorrer, do preço do barril cair nestes níveis, o mercado rapidamente jogaria os preços para cima novamente, como sempre aconteceu. Ou seja, hoje temos uma Petrobras extremamente blindada contra os ciclos de flutuação. E mesmo em um cenário de baixa do preço da commodity, percebe que a commodity está sendo negociada em nível de 2018, em nível aqui, né, tecnicamente próximo de 2016, já chegou aqui um pouco maior. Perceba que mesmo assim a empresa está tendo uma geração de caixa extremamente robusta. Olha aqui, ó, por trimestre a Petrobras está tendo um EBITDA aproximado de 9,2 bilhões de dólares. Isso aqui quando a gente pega com o dólar atual, né, que está mais ou menos ali na faixa de 5,40, 5,43, né? Tecnicamente, 9,5 bi de EBITDA em dólar vezes 5,53, isso nos dá 51,5 bilhões em EBITDA por trimestre. Se eu multiplicar isso aqui por 4, nós temos 206 bilhões de EBITDA por ano. Então a Petrobras hoje é uma máquina de gerar dinheiro. Imagina se esse preço de barril aumenta, esse EBITDA poderia subir abruptamente para a Petrobras. Fora que hoje, para quesito dividendos, ela também está muito boa. Por quê? Porque caso o preço do barril continue acima de 40 dólares, né, o preço unitário por barril de petróleo, a empresa paga um dividendo mínimo, independente do cenário, de 4 bilhões de dólares para o investidor. Se eu multiplicar isso aqui pelo dólar atual, isso nos dá um dividendo mínimo de 21,7 bilhões. Vamos supor que o operacional será igual, né, porque ela paga ali em relação ao fluxo de caixa livre dela. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado, podemos ter um dividendo para a Petrobras médio de 10,2% ao ano. E somando isso aqui na perpetuidade, supondo que a empresa continuar crescendo a uma taxa, né? 1 menos payout vezes ROIC, Petrobras vai continuar crescendo por longuíssimo prazo, 9,1% ao ano. Então, supondo aqui, ó, 10,8% em dividendos, podemos ter um crescimento anual composto de 20% ao ano para a Petrobras. É o que ela poderia trazer de retorno para o investidor, que reaplicar os proventos e, consequentemente, né, no caso ali, também pegar todo esse crescimento. E perceba que isso aqui não é irreal, essas nossas estimativas, dado de que nos últimos 10 anos a empresa deu 1.200% de retorno. Quando a gente aplica, né, a taxa anual equivalente nesta continha, 1.200% de retorno em apenas 10 anos, isso nos dá uma rentabilidade de 29% ao ano. Perceba que até superou, né, as nossas estimativas. Então, hoje, Petrobras poderia estar barata quando a gente considera esse potencial de crescimento futuro. Fora que utilizando outras métricas aqui na empresa, ela tá uma pechincha, ó. Pegando aqui EV sobre EBITDA, que mede o valor de firma da empresa com a geração de caixa, EBITDA, né? Está em 4 vezes. A média é ser negociada em 7. Então hoje, para a Petrobras ser negociada em 7 vezes EBITDA, ela precisaria, né, pelo menos valer em valor de mercado 1,1 trilhão de reais. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual, nós temos um potencial de alta, né, de 163%, denotando que a empresa tem esse potencial bem elevado nas ações. Pegando aqui múltiplo do Graham na empresa, no caso preço justo, né? Aqui a gente coloca vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial.
hoje a ação tem um preço justo de R$ 83,00, o que dividido pelo preço atual de 31, potencial de alta de 169% na cotação, justamente pegando juntamente com o EBITDA da empresa. E agora, utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa com o PL, ou EV sobre EBITDA, quanto ela vale intrinsecamente, se esse indicador do Lynch, né, a taxa de crescimento estiver superando o quanto ela vale, simboliza que a ação está barata. Então, se estiver abaixo de 1, simboliza que Petrobras está em um preço bastante interessante, tá? Pegando aqui, por exemplo, ó, vamos supor o seguinte. Agora, eu pego 4,12 bi de EV sobre EBITDA, né? E temos aqui 4,12 dividido por uma taxa de crescimento de 9,1% ao ano, que foi o que Petrobras cresceu na perpetuidade, superando a inflação. Então a gente tem um PEG Ratio de 0,45. O Peter Lynch falava que quando está abaixo está barato e quando está abaixo de 0,50 é uma extrema barganha. Perceba que Petrobras hoje está extremamente descontada, considerando isso em relação à sua média histórica. Então, dividendo sendo pago e ainda por cima, né, tendo esse potencial, eu acho uma belíssima oportunidade. Fora que você pode estar aproveitando uma assimetria de preços em baixa, né, de commodities, que a gente gosta de comprar esse tipo de empresa quando o cenário não está indo bem, para conseguir uma potencialidade de retorno mais elevada. Tá bom, Pablo, você falou sobre tudo isso, mas qual é o gatilho principal que fez você comprar Petrobras além de tudo isso? Porque já é uma empresa barata. O gatilho principal é a margem equatorial, pessoal. Pablo, que raios é essa margem equatorial? A margem equatorial é um novo projeto que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então imagina, tá? Ela dobrando a demanda de barril de petróleo, dobrando a produção e preços de commodities em alta ou em estabilidade. Isso aqui, né? Estabilidade, falei errado. Pode gerar para vocês uma potencialidade de retorno muito alta. A empresa poderia dobrar o seu EBITDA lá no futuro, tá? E ainda por cima se valorizar, pagar grandes dividendos, dado de que, aliado com a margem equatorial, a empresa tem aumentado a produção, feito novas descobertas, então você pagando um preço barato, consequentemente você pode ter um potencial de retorno bastante interessante. Isso aqui é o meu principal ponto com a Petrobras, uma visão de longo prazo, que eu acho que pode destravar um valor bem interessante, né, para o acionista. Fora que temos grandes bilionários posicionando a empresa, justamente confirmando aqui essa nossa lógica. E hoje Petrobras representa uma fatia interessante da carteira, né? 10,8% está atrelado nas ações da Petrobras. Eu fiz o ingresso de Vale também acreditando aqui no longo prazo da empresa. Vou ali aumentando a posição aos poucos. Pablo, nossa senhora, que difícil fazer o que você faz. Eu sou iniciante de bolsa, não tenho tempo para ficar acompanhando todo dia o mercado financeiro, tá? Eu não consigo acompanhar. E para mim, que já sou investidor avançado, eu não tenho tanto tempo. Pablo, será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione em tempo real, tá? No caso aí, mitigar os riscos e trazer uma potencialidade de retorno maior? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem mais de 100 ações que você pode estudar, garimpar e usar aí como bem entender esta joia rara. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto ou a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso ocorra, porque já tem algoritmos pré-prontos aí que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e mais importante fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você também tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? E fora que você também tem acesso a preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde está o link para adquirir esta belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também pode se tornar membro aqui do canal, caso você tenha interesse, porque está tendo também vídeos de qualidade aqui
para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Sigo comprando Petro com bastante intensidade e acredito no médio e longo prazo aqui na empresa. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petro e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!